Resistir não significa que a gente vai ter um grupo de iluminados ou uma força externa que vai nos dizer como fazer. É a classe trabalhadora mesmo, que é organizada, vai ter que achar as alternativas, novas estratégias. E aqui é um momento para isso. Toda essa especialização, essa pós-graduação é para isso. E à noite, hoje, em especial, a gente pensar novas estratégias, novas metodologias, porque o momento exige. Não é simplesmente um curso de capacitação, de formação, mas muito mais do que isso. É também um curso que fortalece as articulações, os movimentos sociais têm que se aproximar. É um curso que possibilita organizar e a gente poder entender a realidade que a gente vive. Acho que isso é importante, é estratégico. E é um momento especial. Então, em nome da Universidade Federal, a gente agradece a oportunidade de também estar participando desse processo formativo e construindo, junto com vocês, essas alternativas. Ninguém tem a receita pronta, mas a gente tem que, a partir do diálogo, construir essas alternativas. Muito obrigado, boa noite e uma boa aula para todos. Né? Muito bem, boa noite a todos e todas. Novamente, sejam bem-vindos a essa 10ª etapa do curso de pós-graduação. Gostaria de dizer que para nós, do Instituto de Filosofia Berthier, é um prazer estarmos sempre aqui nessa mesa de abertura, na companhia do mentor do curso, deputado federal Pedro Tsai, dos representantes da universidade, do Instituto Dom José, e hoje em especial na presença aqui do professor Guilherme Boulos. Gostaria de dizer, professor Guilherme, que nesses tempos sombrios no qual vivemos, o seu grito, a sua luta, o seu modo de vida, ele nos anima a lutar e a resistir também. E mais do que isso, essa sua luta e esse seu grito nos une intelectualmente. Quando eu digo que nos une intelectualmente, eu falo também da minha experiência pessoal, que em muitos temas complexos da atualidade, muitas vezes eu jogo lá no Google o tema e o seu nome para ver o que o senhor pensa, porque eu sei que isso me atualiza e também nos anima para a luta. Então, continue assim, professor, e para nós do IFIB é um prazer e gostaria de agradecer por o senhor ter aceitado estar aqui. Sabemos que o senhor contribuirá muito para esse tema, a esquerda no século XXI. Obrigado. Boa aula a todos. Boa noite, companheiros e companheiras. Nós do Instituto Dom José Gomes, também aí junto com o Pedro, promotor deste curso, como diz o Pedro em vários momentos já, o mais polêmico do Brasil e da América Latina. Queria pontuar 3 questões da importância desse momento. Primeiro, Guilherme, tu está no berço ou no espaço onde surgiu a maioria dos movimentos camponeses no Brasil. Aqui, Dom José Gomes foi um grande protagonista e um grande intelectual orgânico também na motivação, na formação, na empolgação e na formação de várias lideranças dos movimentos sociais que depois se alastrou para o Brasil todo. Então, fazendo um parênteses, no momento de 1970, final de 80, na modernização do campo e a expulsão de vários camponeses do pobre na nossa região aqui, só tinha 3 opções: ou trabalhar na Sadia, na Aurora, ou ir para as comunidades periféricas de Florianópolis, ou se juntar aos movimentos do campo. Então, é com muita alegria que nós juntamos esses 2 momentos históricos do Brasil. Ou seja, um momento lá em surgimento dos movimentos camponeses, que ainda são uma ferramenta muito importante, tem cumprido um papel importante. Agora, como o Pedro já colocou, há uma urbanização da sociedade brasileira. E diante disso, como é que a gente faz essa ligação de organizar essa população da cidade também, né? Que é a maior sujeito com potencial de organização e com potencial de mobilização também. E tu tem feito muito esse trabalho, acho que tem sido um porta-voz nesse novo ciclo da surgimento desse momento conjuntural que estamos vivendo. Eu acho que tu tem protagonizado e
E para nós, acho que para mim também, um jovem, que tenho muito respeito também às histórias de outras lutas, tanto as ligas camponesas, tantos outros revolucionários, lutadores brasileiros que doaram a sua vida para em defesa desse país, tu também parece que nos dá inspiração para nós jovens. E muitos jovens aqui que a gente vê aqui veio para ouvir tua voz. Porque também, diante desse momento, a gente também, né, Pedro? O João Pedro teve semana esse dia aqui, disse, mas vocês estão trazendo só cabeção aqui, né? Só gente fina. Senão nós estamos trazendo o que tem de melhor no Brasil, tanto intelectual e quem também está fazendo um movimento social. Então, Guilherme, eu acho que esse é um novo momento muito importante para nós, e de nós fazer essa ligação do campo e cidade, nós organizar os sujeitos, né, que estiverem em luta, em potencial, esses são os sujeitos revolucionários. E é para isso que tu também tem problematizado e desafiado nesse novo momento a esquerda como um todo. Né? Uma esquerda tanto sindical como movimentos sociais do campo ou partidária. Tu tem feito essa provocação, esse movimento de provocar nós para a gente avançar no sentido de dar resposta para esse momento que nós estamos vivendo também de ofensiva contra os direitos sociais, contra os direitos políticos, civis e assim por diante. Ou seja, a democracia está em risco. Então é uma satisfação nós recebê-lo aqui e se encontramos nas peleas em outros momentos também. Nós queremos registrar também a presença do juiz Jorge Moreno, que está aqui presente e está em Chapecó já há alguns dias, né, Jorge? Onde é que está o Jorge? Jorge, seja bem-vindo nesse momento. Jorge é juiz do Maranhão, né, Jorge? E tem ajudado no processo de organização do julgamento popular do Marcelino Chiarello. Então, está em várias atividades essa semana aqui, oficinas nos bairros, né, aqui de Chapecó, que estão sendo realizados para fazer o debate sobre o papel do judiciário, né, como funciona o judiciário brasileiro. Então, obrigado pela tua presença também, Jorge. Guilherme Castro Boulos, possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, 2006, especialização em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e mestrado em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo, 2017. Tem experiência na área de psicanálise, com ênfase em clínica e teoria psicanalística. Tem experiência em educação popular junto a movimentos sociais, é ativista político e social, professor e escritor brasileiro. É coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Só isso? Nós agradecemos, além de várias publicações das quais ele também tem uma participação, né? Nós agradecemos os membros da mesa e passamos agora então a palavra ao Guilherme Boulos, que terá aí em torno de uma hora e pouco, né? Menos para dar tempo para o debate, tá bem? Então, tá contigo a palavra, Guilherme, seja bem-vindo, tá bem? Bom, boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui. Cumprimento cada um e cada uma que veio participar desse debate. Quero dar um cumprimento especial ao Jorge Moreno, com quem eu estive junto no Maranhão e pude acompanhar pessoalmente um trabalho extraordinário que fez para as comunidades populares do estado do Maranhão, com a rede de mobilização que organizaram lá. Quero parabenizar, antes de tudo, a organização desse curso, Pedro. Acho que foi de uma ousadia, de uma coragem nesse momento, no momento de avanço do pensamento conservador, onde há uma patrulha ideológica da extrema-direita que se traduz na tentativa de censurar debate político nas escolas públicas, nas universidades públicas. Organizar um curso de pós-graduação numa universidade federal com um tema de debater a esquerda no século XXI é de uma coragem importante. Por isso quero cumprimentar
a universidade, né? Quero cumprimentar o IFIB, o Instituto Dom José, o sindicato que cedia aqui, o Sindicato de Servidores, e ao Pedro, que como idealizador desse processo e uma dos bastiões da resistência naquele antro de retirada de direitos que virou o Congresso Nacional, é uma das vozes que nos representa nesse momento no debate público. Bom, eu vou tentar pontuar algumas questões que, ao meu ver, são importantes para que a gente consiga sintetizar alguns desafios da nossa esquerda hoje. E não dá para a gente falar da esquerda no século XXI sem antes a gente situar como nós estamos. O que tem acontecido no Brasil, na América Latina, em relação à situação do nosso povo, à conjuntura, aos direitos sociais. E qualquer análise que a gente vá fazer de conjuntura nesse momento não pode nos escapar o fato de que nós sofremos uma derrota. Até para que a gente possa sair e superar essa derrota, reconstruir os nossos caminhos, nós precisamos compreendê-la. Nós precisamos cicatrizar essa ferida de uma derrota que não foi uma derrota apenas da esquerda, foi uma derrota do povo brasileiro. Se traduziu no golpe de 2016 e que, naquele momento, nós, os movimentos sociais, a militância de esquerda, já avisávamos, já dizíamos o que estava em jogo ali. O golpe não foi simplesmente, hoje, isso é óbvio a todos, a retirada de uma presidente que foi eleita democraticamente pelo povo. O golpe foi a imposição de uma agenda no país que não foi eleita pelo povo brasileiro. E uma agenda de retrocessos brutais. Uma agenda que desorganizou os 3 pactos nacionais que haviam sido construídos no Brasil no último século. Pactos, todos eles com limites, com contradições, cheios de problema, mas que de algum modo esses pactos foram organizando fatos importantes na sociedade brasileira. Então, consumado o golpe, o primeiro e mais recente pacto que foi praticamente desmontado foi o que se convencionou chamar do Pacto Lulista. O Pacto Lulista, nós podemos dizer, que traduz as políticas dos governos do PT durante 13 anos, significou alguns avanços importantes para o andar de baixo, para a classe trabalhadora, como uma rede de programas sociais, uma política de valorização do salário mínimo. É certo, e depois quero fazer esse debate, que a gente possa fazê-lo aqui de maneira madura, que isso se fez também sem alguns enfrentamentos estruturais que eram muito necessários. E que hoje também a gente paga o preço de não ter feito esses enfrentamentos. Mas houve avanços, isso é inegável. E esses avanços, essa rede de programas sociais, a política de valorização do salário mínimo foi desmontada. Esse ano nós tivemos queda real do salário mínimo. O salário mínimo cresceu abaixo da inflação, diminuiu. A política de valorização foi para o saco. Os programas sociais estão sendo um a um desmontados. O que não foi, os avanços que não foram institucionalizados em 13 anos, o Temer institucionalizou enquanto retrocesso em 1 ano e meio, em 2 anos. E isso é grave. Isso piorou a vida das pessoas. Mas eles foram muito mais longe. Eles foram mexer também no Pacto da Constituição de 1988. E que não é nenhum pacto socialista. A Constituição de 88 foi hegemonizada pelo centrão do Ulisses Guimarães. Foi um arranjo na transição da ditadura militar para a nova república.
um arranjo intermediário cheio de concessões, a transição lenta, gradual e pacífica, mas que houve também conquistas importantes do movimento social naquela época que se traduziram na Constituição. A tal ponto de que hoje, dado o retrocesso, defender a Constituição no Brasil virou quase coisa de quem é de esquerda. Né? Porque os caras, para eles, para o nível de espoliação que eles querem impor, a Constituição se tornou uma trava. Tanto é que estão deformando ela numa medida após a outra. Mas talvez a medida mais grave de desestruturação do Pacto Constitucional naquilo que ele tinha de mais progressivo foi a Emenda Constitucional 95, que eles aprovaram em dezembro de 2016, debaixo de muita bomba em Brasília. Nós estávamos lá, os movimentos sociais, tentando construir uma resistência, mas aprovaram. Que significa nada mais, nada menos que congelar investimento social por 20 anos no Brasil. Isso é uma aberração. Não há um único país do mundo que tenha estabelecido um regime fiscal como esse. Não tem precedentes. Nem o Pinochet no Chile, nem a Margaret Thatcher, rainha do neoliberalismo, nem o Fujimori no Peru, nem o Menem na Argentina, nem o FMI ousou propor isso em algum momento como a sua política para as economias de capitalismo atrasado. Ou seja, é de uma ousadia, é de um atrevimento, não é? Por 20 anos de congelamento de gastos sociais. Né? E vejam que isso tem um peso democrático terrível também. Porque um governo que não foi eleito pelo povo estabeleceu a política econômica e social dos próximos 4 governos que venham a ser eleitos pelo povo. Porque não basta ganhar uma eleição. Não basta ter alguém de esquerda que ganhe uma eleição. Se não conseguir reverter isso, não governa pela esquerda. Ou ganha a eleição com força e mobilização social para conseguir reverter esse regime fiscal, ou é forçado a fazer um governo neoliberal. Porque não se mantém o SUS no médio prazo com isso. Não se mantém a educação pública, as universidades públicas, no médio prazo com isso. Isso é a destruição de qualquer capacidade de investimento social do Estado brasileiro. É isso que eles fizeram com a emenda constitucional. É grave. Mas eles foram mais longe ainda. Eles foram mexer no terceiro pacto, ou melhor, no mais antigo pacto desse último período, que é o pacto varguista com a legislação trabalhista de proteção mínima a direitos sociais. A CLT é o que tem de mais avançado no mundo? Não é. Mas a CLT assegurou durante décadas para os trabalhadores brasileiros um regime de proteção social e de direitos que foi fundamental para regulamentar as relações de trabalho, em especial considerando a natureza da nossa burguesia, que é uma burguesia escravista. É uma burguesia que até hoje pensa com a cabeça da Casa Grande. Uma burguesia para quem Bolsa Família é coisa de comunista. Essa é a mentalidade, a forma de agir da burguesia brasileira. É preciso ter parâmetros para que se garanta algum grau e algum patamar de direito social. Isso acabou no ano passado. A reforma trabalhista, a terceirização geral e restrita estabeleceu um novo patamar, que nós já estamos começando a sofrer, mas o pior está por vir, porque eles não conseguiram ainda implementar a reforma trabalhista em tudo, né? Mas já no ano passado, quase a totalidade dos empregos criados no país foram empregos informais e precários. Do saldo, é evidente que se criou emprego formal, mas se perdeu mais emprego formal do que criou. E o que tem crescido de verdade é o emprego informal e precário, com trabalho intermitente, com pejotização, com todo tipo de mecanismo para transformar a relação de trabalho numa profunda espoliação. Esse é o cenário. Vejam, aqui vale uma observação.
nem a ditadura militar, em 21 anos, mexeu na CLT. A CLT é dos anos 40, 1942, 43. No meio disso, nós tivemos 21 anos de ditadura militar no país. E a CLT passou. Esse governo, em 2 anos, rasgou a CLT. Isso para que a gente tenha dimensão da gravidade dos retrocessos. E essa gravidade está associada também ao fato de se tratar de um governo ilegítimo. Dificilmente, em condições democráticas, um governo teria condição de fazer isso. Porque um governo que não foi eleito e que não tem perspectiva de reeleição, que é uma piada o Temer dizer agora que vai querer se reeleger, não se elege, né, nem para síndico do prédio dele, tem a menor condição. Né? Tem 3% de aprovação, isso por causa da margem de erro ainda. Né? Agora, esse cara só pôde fazer o que fez porque não tem nenhum compromisso democrático. Alguém pode virar as costas para 97% da sociedade brasileira e fazer o que quer. Porque não foi eleito, não tem a quem prestar conta e não tem perspectiva de ser eleito. Né? Então isso está ligado a uma suspensão da democracia. E aí acho importante a gente ligar isso com o que tem dito de maneira brilhante o professor Boaventura de Souza Santos, que tem analisado a grave conjuntura mundial e tem se dedicado também a pensar a conjuntura brasileira. O que Boaventura tem dito para nós? Que hoje nós vivemos um momento de profunda contradição entre capitalismo e democracia. O capitalismo nunca foi democrático. Agora, depois da crise de 2008, a saída que o capitalismo encontrou para lidar com essa crise é um regime financeiro tão espoliador que se torna, em várias partes do mundo, incapaz de conviver com as regras democráticas mais básicas. E é por isso que nós temos golpes institucionais acontecendo no mundo todo. É por isso que nós estamos tendo fechamentos democráticos acontecendo no mundo todo. De diversas maneiras. E de algum modo o golpe no Brasil faz parte dessa conjuntura. A democracia se tornou um empecilho para o que o capital queria. No voto, não levaram. Então, precisavam impor a sua agenda de outra maneira. E construíram toda uma forma de impor essa agenda. E isso está se agravando quando se abre a porteira da regressão democrática. Não é tão fácil fechar. Está acontecendo, por exemplo, nesse momento no Rio de Janeiro, com a intervenção federal, é gravíssimo. Nós temos que estar muito atentos a isso. Isso é, sim, uma jogada eleitoreira do Temer para tirar o foco da derrota da reforma da Previdência? É, mas não é só isso, é mais grave. Porque isso semeia, o que estão fazendo agora, semeia na sociedade, fortalece na sociedade a ideia de que militar resolve. Chama os militares que resolvem. Resolve a segurança pública, resolve a política, resolve tudo. Nós vimos, né, na história do nosso país, o que esse tipo de compreensão gerou. E vai se criando e se fortalecendo um caldo repressivo. Ontem mesmo, um deputado lá, esqueci o nome dele, Pedro, mas foi na quinta-feira que botou um projeto para incluir ocupação urbana e rural. Ele qualificou como um projeto contra o MST e o MTST. E era um projeto de incluir ocupação urbana e rural na lei antiterrorismo, como crimes de terrorismo. E vai. E as coisas vão se fechando. E vão se ampliando. O que vai ter, o pacote legislativo que nós vamos enfrentar nos próximos meses, nesse caldo da intervenção no Rio, é grave. Jerônimo Gana, isso mesmo. Ele mesmo. E é grave. É grave isso. Porque o populismo de farda que eles estão recorrendo tem apelo. Esse é o problema. Não é mentira quando dizem que a maioria do povo está aprovando isso.
Porque o povo vê uma situação de retrocesso, de desesperança, de descrença na política, de violência, em especial o povo das comunidades, né? A gente com dificuldade de construir alternativas para isso. E chega um discurso fácil da ordem, de vou botar ordem na casa, um discurso estilo do Bolsonaro, né? Traduzido numa intervenção militar, ó, isso aqui está uma zona, agora está na hora do... Chegou alguém que vai botar a mão forte, vai botar ordem. Isso tem um apelo. É claro que isso perde com o tempo. Porque inevitavelmente vai dar errado essa intervenção. Não tem como dar certo. Essa estratégia que eles usam é uma estratégia que deu errado nos últimos 30 anos. Militarizar mais não é a solução. Insistir na guerra às drogas para acabar com a criminalidade é uma loucura. Isso não deu certo em lugar nenhum. Não vai dar, mas num primeiro momento vão ter apelo popular. E o risco é que neste primeiro momento que tem um apelo popular, eles possam usar desse apelo para aprovar uma série de medidas legislativas que vão deixar retrocessos institucionais para nós. Mas enfim, o momento que nós vivemos é um momento muito grave. Porque, além da crise econômica, que eles vendem que está sendo resolvida, né? Mas não está sendo resolvida. O nível de crescimento que a gente possa ter esse ano, de 2, 2,5%, né? É insuficiente para tirar o país do fundo do poço. Porque o país perdeu 7% do PIB nos últimos 2 anos e meio. Nos últimos 3 anos. Se crescer 2,5% agora, né? E que crescimento nós estamos falando? Estamos falando de um crescimento baseado em emprego precarizado, né? Respaldado por investimentos em grande medida especulativos, né? E com desmonte da economia nacional. Uma desregulamentação do mercado de trabalho. Mas, enfim, a saída para a crise econômica que eles deram, a saída deles, é um regime de expoliação. Eles chegaram e disseram, não dá mais conciliação. Agora é momento da expoliação. E é isso que estão fazendo. Mas o que torna o clima político no país e os nossos problemas enquanto esquerda que quer pensar uma saída para essa crise mais complexo é que, junto à crise econômica, o país está afundado numa das suas maiores crises políticas, com dimensões éticas, né? Com dimensões estruturais no regime político do país. O modelo que se iniciou com a transição da ditadura para a chamada Nova República, este modelo se esgotou. Este modelo que conseguiu, por algum tempo, coesionar a sociedade brasileira, ainda que de maneira precária, não é mais capaz de coesionar. Perdeu a capacidade de hegemonia, de formar maiorias. Se nós andarmos na rua, conversarmos com as pessoas e formos falar de política, talvez difícil pensar um período na história recente em que reinou tanto a desesperança. O povo está desesperançoso das saídas políticas. Não vê alternativas. Descrente nos partidos, descrente no parlamento, descrente no Estado de maneira geral. Né? E vejam, a esquerda sempre imaginou um momento em que o povo perdesse a sua crença nessas instituições, como um momento em que a gente teria condições para construir um projeto novo, instituições mais avançadas, mais democráticas, com maior apelo popular. Mas, lamentavelmente, hoje, não é isso que está acontecendo. Efetivamente, o povo está absolutamente insatisfeito com o sistema. Mas essa insatisfação, muitas vezes, está sendo desaguada por caminhos não de avanço, mas de retrocesso. Essa é parte do dilema que nós temos hoje, temos que lidar. Né? Que
A insatisfação com o sistema político e a crise de representação ela é muito compreensível, porque a estrutura do sistema político brasileiro efetivamente não representa as maiorias. As maiorias sociais do nosso país não se traduzem em maiorias políticas. Basta ver o descompasso da maioria do Congresso Nacional com a sociedade. 70% era contra a reforma trabalhista, eles aprovaram. Não é? Mais de 80% era contra a reforma da Previdência, eles quase aprovaram. O Congresso Nacional toma medidas absolutamente na contramão da sociedade. Isso é a expressão que ele não responde à sociedade, em sua maioria. A maioria política que está consolidada lá. Mas responde a interesses corporativos, econômicos, que desde sempre controlam o Estado brasileiro. Os grandes interesses econômicos têm porta aberta e escancarada no Estado. Isso é natural que fortaleça o sentimento das pessoas não se sentirem representadas pela política. A questão é, este sentimento hoje tem virado uma rejeição à política, à antipolítica. E a antipolítica no Brasil está sendo canalizada para caminhos muito perigosos. Nós temos de um lado a antipolítica, essa que está em alta, que é a antipolítica que veste farda. Traduzida hoje numa figura grotesca como Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro nós temos que tratar como que ele é. O Jair Bolsonaro não é um adversário. O Jair Bolsonaro é um bandido. É alguém que, se a lei se fizesse valer nesse país, estava preso por crime de ódio, por incitação à violência. Alguém que diz que vai metralhar uma comunidade. Né? O que disse para a deputada Maria do Rosário a respeito de estupro. Esse cara tinha que estar preso. Que faz exaltação à tortura, a forma como fez o voto dele no processo de impeachment, fazendo uma homenagem ao brilhante Ustra, que torturou brutalmente a presidente Dilma, quando resistente no combate à ditadura. Ou seja, um cara desse tinha que estar preso. Ele é um bandido. Mas o Bolsonaro não só não está preso, como tem quase 20% das intenções de voto no país. E por quê? Porque a sociedade brasileira é de direita? Não. Claro que tem setores de direita. Claro que tem setores de extrema-direita. Isso não é novo, sempre existiu. Talvez agora estão com mais atrevimento para botar as asinhas de fora, para sair do armário. Mas o Bolsonaro consegue capitalizar o sentimento de antipolítica para a direita. É alguém que se apresenta como quem vai acabar com a bandalheira, como quem vai botar ordem na casa, uma mão de força. A mesma popularidade do Bolsonaro é a popularidade da intervenção militar em soluções violentas, como agora no Rio de Janeiro. É o mesmo caldo. De num momento de muita insegurança e de falta de clareza de rumos, uma parte da sociedade se apegar ali. Então, nós temos uma primeira construção de antipolítica pela direita com o Bolsonaro. Uma segunda, que essa tem acontecido no mundo todo, que é o dos gestores. Não sou político, eu sou gestor. Então, a antipolítica sendo traduzida numa ideia empresarial, de terno, limpinha, que não é corrupta. Tudo que é público é corrupto, é sujo, e o privado é limpinho e bonitinho. Essa ideia, nada mais mentiroso do que isso. Mas é uma ideia que está sendo vendida. E que tem colado em alguns lugares. Essa ideia elegeu o presidente da Argentina. Essa ideia elegeu o presidente do Peru. Essa ideia elegeu o presidente dos Estados Unidos. De não político e gestor. Essa ideia elegeu o presidente da França. E vários prefeitos aqui pelo país. Então, essa é uma segunda forma. E tem uma terceira forma ainda da antipolítica hoje no nosso país, que é a antipolítica de toga. Que são os setores do judiciário que se apresentam como salvadores da pátria
e que criminalizam a política como um todo, em nome da legítima investigação à corrupção. Todo mundo quer que se investigue a corrupção. Investigar a corrupção merece apoio de todo o povo brasileiro. E todo mundo que é de esquerda, não é, tem que estar comprometido com isso. Agora, investigar a corrupção é uma coisa, usar a justiça como partido político, não é, e fazer investigações de maneira seletiva, partidária, acusatória, passando por cima da presunção de inocência, do direito de defesa, isso é outra coisa. Isso é medida de exceção. Isso é politização da justiça. E de algum modo isso tem sido feito no nosso país. E de gente que quer apresentar uma solução para o país sem limpar o próprio quintal. Porque qual é a autoridade que esse judiciário tem para falar de corrupção recebendo auxílio moradia a rodo, como os juízes recebem no Brasil? Juízes todos que têm casa. Recentemente saiu a matéria de um juiz lá de São Paulo, tem 60 imóveis e recebe 4 mil de auxílio moradia. O cara tem 60 imóveis. Não é? Sérgio Moro tem casa e recebe auxílio moradia. Dallagnol tem casa e recebe auxílio moradia. Todos eles. Todos eles com salário por conta de penduricários muito acima do teto constitucional. Isso é corrupção também. Tinha que ser limpado aí. Não é? Mas enfim, a sociedade brasileira ainda tem ido e visto como alternativa à crise política essas falsas soluções que vem surgindo. E nós temos que estar atentos nesse processo. E diante disso tudo, para encurtar aqui a história, eu queria colocar 3 desafios que eu acho que são fundamentais para a esquerda brasileira se renovar e conseguir lidar com essas 2 crises. De um lado, a crise econômica, em que a saída deles tem sido uma espoliação e uma retirada de direitos sem precedente. De outro lado, a crise política e democrática, em que a saída deles tem sido se valer e canalizar a antipolítica para caminhos muito perigosos, que nós não sabemos onde vai dar. Hoje o cenário político brasileiro é imprevisível. Nós temos eleição daqui a 6 meses e é imprevisível o que vai acontecer. Pois bem, um primeiro desafio que eu acho que está posto para a nossa esquerda hoje é o desafio de ter muita unidade na resistência. O que é ter unidade na resistência? É compreender a gravidade do buraco em que nos meteram, a profundidade disso. Ter diferenças entre a esquerda não é apenas legítimo, é necessário. O pensamento único não deve reinar no nosso campo. A intolerância e o pensamento único são coisas da direita, não nossas. Nós temos que preservar a nossa diversidade e é salutar que a gente tenha diferenças entre nós. E é salutar que a gente tenha maturidade para discutir essas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser capazes de também reconhecer onde nós temos convergência e saber estar juntos onde nós temos convergência. Unidade e diversidade não podem se excluir na construção da esquerda. Em especial no momento de tanta ameaça democrática e de tanta regressão de direitos. Nós temos que saber quem são os adversários, os inimigos, e fazer um bom combate de maneira unitária. Isso significa hoje, na conjuntura atual, estar junto para enfrentar todos os retrocessos a direitos sociais. Estar junto para defender a democracia contra todas as ameaças. Seja a ameaça de construção de semi-parlamentarismo, que vez ou outra se fala. Sejam as medidas de exceção que o judiciário tem imposto em vários momentos. Seja a tentativa de retirar de maneira absurda o Lula do processo eleitoral. A defesa do direito do Lula a ser candidato tem que ser um ponto unitário na esquerda.
Goste ou não goste de Lula. A questão aqui não é concordar ou não concordar com as posições do Lula. A questão é entender que o judiciário está querendo decidir as eleições no tapetão. E está fazendo isso, né? Hoje com Lula, amanhã com qualquer outro. Está fazendo isso por casuísmo político. O critério usado para julgar o Lula não foi usado para julgar outros. Isso é um ponto que nós temos que ter unidade incondicional. Discordando ou não, tendo outros projetos ou não. Assim como a defesa dos direitos e o enfrentamento ao governo golpista. Ou seja, acho que um grande desafio, e é um desafio difícil, porque nós nos acostumamos, lamentavelmente, em várias das nossas organizações, a uma tradição de ir para 2 sectarismos extremos. E hoje, nós não temos o direito de cair nesses sectarismos. Um sectarismo é aquele de só valorizar as nossas diferenças, só saber falar de diferença e não conseguir reconhecer o que a gente tem de objetivo comum. E aí só se dividir. O outro sectarismo é não conseguir falar das diferenças. E todo mundo que pensa alguma coisa diferente está fazendo o jogo da direita. Todo mundo que pensa alguma coisa diferente não pode estar atrapalhando. Nós temos que saber evitar brutalmente esses 2 sectarismos. E ao mesmo tempo que ter clareza, convicção e firmeza no que nos une, e ir para a rua juntos para defender as bandeiras que nos unem, também ter maturidade para aceitar crítica, fazer crítica e reconhecer a diversidade que o nosso campo tem. A diversidade não é algo ruim. A diversidade é um ativo do nosso campo. Muito bem. Um segundo desafio que está posto para nós nesse momento enquanto campo de esquerda. É o desafio de repactuar a nossa relação com o povo, com a base, a nossa capacidade de mobilização. Por que é que eles conseguiram dar o golpe? Por que é que eles conseguiram aprovar a reforma trabalhista? Por que é que eles conseguiram se manter, mesmo com o Temer denunciado 2 vezes? É porque eles conseguiram um grau de unidade de forças econômicas e políticas em torno deles? Com certeza. Mas é também porque a esquerda, ou uma parte da nossa esquerda, deixou de fazer a lição de casa em relação a trabalho de base com o povo. O ciclo que nos trouxe até aqui, se você pegue, por exemplo, a formação do PT, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, eram as SEBs, era o novo sindicalismo, era um trabalho de base, era um ativismo e uma militância que ia para as periferias, botava o pé no barro, subia os morros, ia dialogar com o povo. E isso foi se perdendo por uma aposta unicamente em vamos disputar apenas o Estado. Disputar o Estado é importante? Claro que é. Disputar o Estado é parte da disputa do poder e a esquerda tem o dever de fazer essa disputa. Mas a disputa do Estado não pode estar descolada de trabalho de base e do pacto principal que tem que ser com a maioria do povo. Se a gente só faz trabalho de base de 4 em 4 anos, aí a coisa fica difícil. Porque o povo vai para outros caminhos. Se a gente segue outros caminhos, a gente pode até ganhar o Estado. Mas fica refém das forças que dominam o Estado. Porque não tem capilaridade social para sustentar a mudança. Qualquer mudança num país como o Brasil só se sustenta com mobilização social. Não basta ganhar eleição. Olha, isso é aprender parte das lições do golpe. A Dilma ganhou a eleição. E aí? No momento em que eles avaliaram que não tinha mais sustentação popular e social, foram e tiraram. Não basta ter uma máquina eleitoral só capaz de conseguir voto.
Nós temos que ter uma máquina organizativa capaz de dialogar amplamente com o nosso povo, no campo, nas periferias, para manter um processo, um caldo que impulsione as mudanças. E isso, parte da esquerda deixou a desejar no último período. Nós temos que fazer esse balanço, até para que a gente possa enfrentar os desafios futuros. Nós precisamos recuperar a capacidade de mobilização de rua. Política se faz no parlamento, política se faz na eleição, mas não só. Política se faz na rua, política se faz nas comunidades. Se a gente perde essa dimensão, depois nós não podemos nos queixar que o povo está indo votar no Bolsonaro. Nós deixamos um espaço vazio. E esse espaço foi sendo ocupado, em parte, nas grandes cidades brasileiras, pelas igrejas evangélicas neopentecostais, que ocuparam nas periferias o espaço que a esquerda deixou. E fazem coisas. Às vezes é ruim, nós temos que discutir isso entre nós. Às vezes a esquerda tem um preconceito com as igrejas evangélicas, né? Hoje uma parte importante do povo das periferias é evangélico. Nós temos que saber lidar com isso. E não podemos medir os evangélicos pela régua do Malafaia. O Malafaia é uma coisa. Ele não representa os milhões de evangélicos e evangélicas que existem no nosso país. Muitos deles progressistas. E abertos a discutir caminhos. O problema é que quem está chegando para discutir com eles esses caminhos? Nós estamos? Esse é um tema. Quando a gente abandona um espaço, sempre vai ter alguém lá dialogando. Então, esse desafio de retomar trabalho de base, de retomar capacidade de mobilização é essencial. Sem isso, nós podemos ter a melhor das intenções, o melhor dos projetos, que nós não vamos longe. Porque não vamos ter lastro, não vamos ter sustentação. E por fim, por último, o terceiro desafio que eu acredito que está posto para o nosso campo é pensar novos rumos, é pensar projeto de país. Nós estamos numa encruzilhada. O país mudou. O Brasil não é o mesmo Brasil de 30 anos atrás. O Brasil não é sequer o mesmo Brasil de 15, 10 anos atrás, quando o Lula entrou no governo. Vejam, se foi possível naquele momento construir uma estratégia de algum modo de composição, que se traduziu num ganha-ganha, não é? Como foi esse ganha-ganha? Ganhou de algum modo o andar de baixo dos trabalhadores, sim, ganhou, com políticas sociais, com aumento do salário mínimo, com facilitação do crédito popular, com melhora nas condições de vida de maneira geral, isso é inegável, mas também ganhou o andar de cima. Não deixou de ganhar, ao contrário, teve lucro recorde dos bancos, das empreiteiras, do agronegócio, da mineração. Foi uma pactuação em que ganhou todos. Mas como se consegue essa mágica de ganhar todo mundo? Isso foi possível durante os governos do Lula e o primeiro governo da Dilma, porque existia crescimento econômico. A média de crescimento nos 8 anos de governo Lula foi 4% ao ano. Bem acima do padrão brasileiro dos últimos 30 anos. Com o crescimento econômico, aumenta a arrecadação, aumenta o orçamento e você consegue fazer políticas sociais com este aumento orçamentário sem mexer nos privilégios do andar de cima. Só que isso tem um limite. Até porque teve a crise de 2008 e deu um baque no crescimento econômico. Uma coisa era quando a China crescendo a 10%, as commodities estourando e uma política interna com fôlego para aumentar o consumo por aqui. Quando isso perde fôlego,
as condições de fazer política social sem enfrentar privilégios diminuem. Se estreitam. A margem de manobra diminui para ter ganha-ganha. Em tempo de crise não existe ganha-ganha. Em tempo de crise é ganha-perde. Um lado ganha, outro lado perde. E o Temer está nos ensinando isso com a didática mais clara. Eles entenderam isso antes de nós. Agora a gente precisa entender. É preciso aprender com a lição do golpe. Não é possível mais reeditar uma política que não enfrente privilégios. Hoje, para se avançar um palmo em direitos sociais no nosso país, nós vamos ter que enfrentar os privilégios. Nós vamos ter que tocar no tema tributário. Porque rico no Brasil não está acostumado a pagar imposto. Quem paga imposto no Brasil é pobre e classe média. 51% da arrecadação tributária brasileira é imposto sobre consumo, que é regressivo, que proporcionalmente os que têm mais pagam menos. Apenas 25% é sobre renda. E olha, não precisa ser socialista para defender o contrário. Nos Estados Unidos, 45% da arrecadação é sobre renda. Que não é exatamente um país suspeito de ser bolivariano e socialista. Né? Então, o tema tributário é um tema que nós vamos ter que tocar. Não foi tocado. O tema do sistema político é um tema que nós vamos ter que tocar. Este modelo de governabilidade faliu, não dá mais. E foi um erro não ter mexido nisso quando teve oportunidade. É preciso uma reforma política urgente no país, não dá mais. Olha, nos últimos 30 anos no Brasil, o PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial. E sempre deu as cartas em todos os governos. É um regime totalmente distorcido, que força quem ganha a eleição presidencial a negociar, né? A não ser que tenha uma estratégia de ruptura, que não teve. Não há mais espaço para o modelo de governabilidade. Ele implodiu com o golpe. Isso deve nos fazer pensar o projeto de uma reforma política profunda no Brasil. Não dá mais para conviver com o monopólio da mídia. São 6 famílias que decidem o que o povo brasileiro vai ouvir. A que tipo de informação o povo brasileiro vai ter acesso. Isso não pode ser uma bandeira vazia, isso tem que se traduzir em políticas concretas de democratização das comunicações. Existem uma série de temas que nós vamos ter que nos deparar com eles. Que não é possível pensar a construção de uma alternativa de esquerda hoje no nosso país sem tocar no tema de reformas estruturais. Política, das comunicações, tributária, de várias ordens. Não dá. Não há mais a margem de manobra que existiu para que a gente pudesse ter alguns avanços sem mexer, botar o dedo na ferida e mexer nos privilégios históricos da Casa Grande no nosso país. Então vejam, isso naturalmente exige relação de forças. Alguns devem estar pensando, bom, muito bonito, muito legal, mas como faz? A maioria do Congresso é deles. Não é? Olha, eu acho que se essa história toda nos mostrou uma coisa, é que se a gente parte do princípio de que a única forma de governar o país é ter maioria parlamentar, nós nunca teremos um governo de esquerda no Brasil. Nesse sistema político, não. Porque nós temos parlamentares combativos, é verdade, não é? Mas que não chegam a 1/3, Pedro, do Congresso Nacional, sendo generoso, né? Do Congresso Nacional. E não é que não chegam hoje a 1/3, nunca chegou, desde o fim da ditadura militar. Nós nunca tivemos maioria parlamentar. Não é nem a esquerda, os setores democráticos nunca tiveram maioria. Porque este sistema político é voltado para as oligarquias locais elegerem. A gente consegue aproveitar algumas brechas e botar alguns nossos lá.
Mas isso é a exceção, não é a regra. Então, para que a gente consiga sustentar um projeto de mobilização, de esquerda, de transformações no país, nós vamos ter que contar com a mobilização da sociedade. Nós vamos ter que ter e apostar em que a sociedade possa, inclusive, forçar o Congresso a fazer aquilo que ele não faria de outra forma. Isso nos exige uma mobilização permanente. Isso nos exige pensar política e democracia num outro patamar. Democracia não pode ser para nós apenas apertar um botão de 4 em 4 anos. Nós não podemos nos contentar com esse conceito. Se bem que hoje nem ele está sendo, né? As próprias eleições estão em risco. Mas nós temos que ir além, e isso depende de um processo amplo de mobilização. Isso não é conversa mole. Vamos ver o que está acontecendo na América Latina. Os vários processos que conseguiram sustentação de mudanças mais profundas. Foi com mobilização da sociedade. Né? O Chávez tomou um golpe em 2002 na Venezuela. Depois de fazer alguns enfrentamentos à oligarquia do petróleo, que comandava lá, tomou um golpe, ele tinha sido eleito em 98. Num primeiro momento não tinha maioria parlamentar. Por que o golpe contra o Chávez não durou 48 horas em 2002? Porque 200, 300 mil pessoas cercaram o palácio exigindo a devolução do presidente. E como essas pessoas foram para lá? Do nada? O povo venezuelano é mais combativo que o povo brasileiro por princípio, por coração, por sina? Não. Porque o próprio governo, desde que entrou, foi impulsionar organização e mobilização da sociedade. Criou o Círculo Bolivariano, criou missões, criou conselhos comunais, mobilizou a sociedade. Não apostou apenas em sentemos todo mundo aqui numa mesa, vamos fazer um pacto, todos nós. Né? Dialogou, mas construiu força social para dar respaldo a um projeto de mudanças. E o golpe não prosperou. Então, há caminhos, há possibilidade de construir isso. Né? E eu não acho que nós vamos conseguir pensar e realizar uma esquerda do século XXI sem juntar esses 3 desafios fundamentais. Ter muita unidade entre nós, ter a capacidade de pensar um projeto de enfrentamento ousado, saída desse estigma que virou uma esquerda bem comportada, uma esquerda da ordem, não é? Deu o que deu. Nós temos que aprender com as lições. Nós temos que aprender com os processos. E nós vamos conseguir fazer isso respaldado num trabalho permanente de base e de mobilização social. Um trabalho dos movimentos populares urbanos nas periferias, em lutas concretas. Um trabalho dos movimentos populares do campo. A gente se organizando nos nossos espaços. A gente ressignificando a política que hoje está esvaziada e que hoje não é fonte de esperança para as pessoas, em especial para a juventude. Mas ressignificando ela, ligando-a à esperança, à luta concreta, à participação. Se a gente não seguir por esse caminho e se contentar com mais do mesmo, não sei se vamos longe. É desafiador, porque nós precisamos trocar o pneu com o carro andando. Nós precisamos pensar os novos rumos da esquerda e realizar os novos projetos da esquerda, ao mesmo tempo em que a gente resiste a uma das maiores ondas de retrocesso no nosso país. Mas esse é um desafio que a história nos coloca hoje, e eu acredito que o nosso povo vai estar à altura dele. Pode não ser agora, pode não ser no ano que vem,
Mas a nossa aposta tem que ser reforçar esse processo para que se abra um novo ciclo. Se abra um novo ciclo em que a esquerda, renovada, com mais clareza e aprendizado do que aconteceu nesse processo, e sobretudo com o pé na luta social, com o pé no barro, seja capaz de retomar um projeto hegemônico de país em que aqueles que hoje não acreditam na política visualizem em nós uma alternativa. Esse é o objetivo, esse é o caminho. Termino agradecendo novamente a atenção de todos vocês, a oportunidade de estar aqui e parabenizando ao Pedro e a todos os organizadores por promover um debate como esse, tão necessário no momento que nós estamos vivendo hoje. Que mais debates como esses ocorram por todo o país. Obrigado.